Quero cumprimentar o povo de Deus na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 6 e depois do 12 ao 15. 2 Crônicas, capítulo 20, verso de 1 ao 6. Amém? E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Verso 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Verso 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Nós vamos meditar nessa palavra. Essa palavra ela já foi pregada milhares de vezes, mas a palavra do Senhor ela não se renova, ela é viva. O que se renova a cada manhã são as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. E eu creio, como esta palavra é viva e é eficaz, e ela produz efeito, ela falará aos nossos corações nesta noite. Amém? Estenda as vossas mãos em minha direção, por favor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, eu faço da oração de Josafá a minha oração. Senhor, eu estou aqui, Pai, temente a Ti, e em mim não há força alguma. Porém, os meus olhos, Senhor, estão postos em Ti. Eu peço a Ti, Pai, tenha misericórdia de mim, porque é um privilégio, é uma honra estar aqui neste altar para ministrar, Senhor, a Tua poderosa palavra. E como eu sempre digo, Pai, não estou aqui para falar a um povo qualquer. Não, estou aqui para falar com a noiva do Cordeiro. E sabemos, Pai, que o Senhor aqui tem o alimento, Pai, que a Tua noiva precisa, para adorná-la, para prepará-la, Senhor, para aquele grande dia. Por isso, Pai, eu peço a Ti perdão pelos meus pecados. E peço a Ti, Pai, que mais uma vez tenha misericórdia de mim. E que se o Senhor vier nos usar, a honra, a glória, o louvor, a exaltação é Tua. Porque nós sabemos, Pai, que nada podemos receber se por Ti não for dado.
Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor ponha guarda aos meus lábios. Purifica, Senhor, o meu coração. Abre, Senhor, o meu entendimento e que Teu Espírito Santo possa colocar em ordem aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis vos assentar. A palavra que nós lemos é uma palavra muito conhecida. Você já deve ter ouvido mensagem inúmeras sobre este texto. Quando Josafá é afrontado e ele reconhece que nele não há força alguma, mas porém os olhos dele não estão fitos na sua força, no seu exército e no seu preparo. Os olhos deles estavam postos no Senhor. Aleluia. E aí de repente o Senhor lhe manda a resposta. Que ele não tem mais e ficasse quieto, porque aquela peleja não era dele, mas de Deus. Nós sabemos que Josafá é um rei filho de Asa, e que Josafá andou nos caminhos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E o povo estava feliz, estava alegre, porque através da vida de Josafá, Deus estava sendo honrado. Os altares foram estabelecidos, ele quebrou, ele não adorava Baal, ele adorava o verdadeiro Deus do céu. Ele tinha um temor ao Senhor, e ele buscava sempre ao Senhor. Por isso estava sendo um reino próspero, e ele estava crescendo e se desenvolvendo, e estava tudo tranquilo, estava tudo maravilha no reinado de Josafá. Mas de repente chega uma notícia. Olha, vem contra ti agora uma grande multidão. Vem os amonitas, os meunitas e os da montanhas de Seir. Eles se ajuntaram para vir contra ti. E ali a palavra do Senhor fala que Josafá temeu. E na minha vida e na tua vida não é diferente. Muitas vezes está tudo tranquilo, está tudo indo maravilhosamente bem. E aí de repente uma notícia chega. E essa notícia tira de nós o sossego. Essa notícia tira de nós a paz. Mas porque nós somos carnais, nós tememos, como Josafá temeu. Mas nós não devemos temer, porque a palavra do Senhor diz que esta peleja não é nossa, mas é de Deus. Nós não podemos usar o nosso braço para resolver as nossas questões, porque quem resolve as nossas questões é o Senhor. A palavra do Senhor diz em Tiago 1:20, que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque Deus, nas dificuldades minha e tua, Ele quer glorificar o nome dEle. Ele quer nos exaltar. Ele quer nos fazer vencedores. Mas se nós colocamos a nossa mão e tentamos resolver, e alguma coisa sai bem, aí a gente toma glória para nós mesmos. Mas o nosso Deus diz na sua palavra, em Isaías 42:8, que Ele não divide glória. Se é uma coisa que o Senhor não divide, é glória. Ele dividiu, Ele deu o seu Filho por mim e por você. Ele deu o Espírito Santo para mim e para você. Mas a glória dEle, Ele não divide. Aleluia. E nós sabemos que quando as coisas começam a vir contrário os nossos planos, os nossos projetos, nós tememos. Mas aí nós esquecemos muitas vezes de buscar ao Senhor. A falha é nossa, porque o nosso Deus é aquele Deus que diz lá em Malaquias, que há para aqueles que temem ao Senhor um memorial diante dEle. Aí a palavra do Senhor fala que assim como o Pai livra o Filho que o ama, Ele também nos livrará. O inimigo não vai prevalecer na minha vida e nem na tua vida, quando nós colocarmos os nossos olhos fitos no Senhor, porque Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é poderoso para quebrar todas as barreiras, quebrar todas as setas inflamadas do maligno.
E a palavra do Senhor diz aqui que Josafá temeu, mas Josafá não se prostrou. A palavra diz que Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. Ele pôs-se em pé no meio da congregação. Ele não fraquejou. Porque nós fomos chamados para ser mais do que vencedores. O inimigo, ele vem contra a minha vida e contra a tua vida. E nós temos que ter isso em mente. É porque nós temos algo muito precioso. Nós temos a presença do Senhor na nossa vida. Nós somos ungidos e fomos chamados pelo Senhor. Quando nós somos ungidos, o inferno se levanta sim. Veja bem a vida de Davi. Davi, antes de ser ungido, ninguém nem falava de Davi. Ninguém nem lembrava de Davi. Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Ninguém lhe incomodava, ele não incomodava ninguém. Mas chegou um dia em que o profeta Samuel chega à casa de Jessé, direcionado por Deus para ungir Davi como rei. Naquele dia, Davi foi ungido rei. E quando Davi é ungido rei, ele volta para o pasto. Aí quem quer matá-lo? Um urso. Quem quer destruí-lo? Um leão. Mas em tudo ele foi mais do que vencedor. E é por isso que tem levante na minha vida e na tua vida. Não tem nada errado com você e nem comigo. Está tudo maravilhosamente bem. Porque o que atrai a opressão do inimigo na nossa vida é a presença de Deus em nós. É a luz que em nós reside, que incomoda as trevas. E vem para nos afrontar. Aqui foi um exército carnal. Foi um grande exército. 3 grandes nações que vieram contra Josafá. E contra eu e você, a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra principados, é contra potestade, é contra hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. E a palavra do Senhor nos dá as armaduras para combater. E nesta forma que Josafá usou uma das armas que o Senhor determinou para ele. Aí a palavra do Senhor diz que Josafá temeu. E Deus logo levantou o profeta, levantou o seu servo cheio do Espírito Santo e disse para ele: não temas, estás quieto, essa peleja não é tua, essa peleja é minha. E você vai ver o livramento que eu vou fazer. Porque Deus permite, irmãos, nós sermos perseguidos, sermos caluniados, sermos afrontados. E quando nós colocamos o Senhor adiante de nós, é Ele quem faz a justiça. Eu e você não sabemos fazer justiça. O nosso Deus, Ele é mestre em justiça, porque Ele é a justiça. A base do seu trono é santidade e justiça. E o nosso Deus, Ele nos chamou, Ele tem uma grande obra na minha vida e na tua vida. Por isso vão sempre levantar contra você. Vão levantar contra a minha vida também. E nós não podemos desanimar. Temos que tomar as atitudes que Josafá tomou. Ele temeu, é normal, somos carnais. Mas ele não se entregou. A palavra diz que ele se pôs de pé diante da congregação. E ele chega a dizer na sua palavra, em 2 Crônicas 20:20, crede em Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Este é o segredo de não temermos a grande multidão que vem contra nós. Não pensa você que você não tem inimigos. Não pense eu que eu não tenho inimigos. Nós temos. Mas maior é o que está conosco do que está com eles. A palavra do Senhor, ela nos garante a vitória. E aí a notícia chega, abala Josafá. Mexe nas suas estruturas. E aí Josafá temeu. Mas Josafá foi um rei obediente. E o segredo da nossa vitória continua sendo a obediência. O Senhor diz que Ele não tem prazer em sacrifícios, mas antes que obedeça a sua palavra. E na minha vida e na tua vida, quantas afrontas já vieram? Quantas reuniões já fizeram para falar mal de mim, falar mal de você? Para tentar te destruir, seja em qualquer campo da sua vida.
seja na sentimental, na espiritual, na de trabalho, em todas as áreas, o inimigo vai sempre cair por terra, porque quem peleja por nós é o Senhor. É o Senhor, Ele é quem peleja por nós. Porque muitas vezes, irmão, nós queremos resolver as nossas pendências, as nossas pelejas com as nossas mãos. Não, mas nós vamos resolver sim, com joelho e oração. São os nossos lábios, são o jejum que a gente faz, são os joelhos dobrados, ou aonde você estiver, da forma que você ora. É ali que nós vamos vencer a batalha. Vai ter noites que não vamos conseguir dormir direito, porque é o Senhor querendo que nós oremos. E muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende. É ali na madrugada que as batalhas são vencidas. É ali no travesseiro, quando viramos o nosso rosto e a lágrima desce, ali está sendo escrito o primeiro sinal de vitória da nossa vida. Aí aquele parente que a gente está orando, ó Deus cura, ó Deus liberta, ó Deus salva. E aí a gente, olha, eu não vou nem falar, e é bom nem falar mais para aquela pessoa. Mas continua orando, porque Deus não para. A palavra do Senhor diz em Isaías 64:4, que desde a antiguidade não se viu ou se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O nosso Deus está incessantemente, incansavelmente, como já foi falado aqui, Ele não toscaneja, Ele não dorme, Ele não dormita. É o tempo todo velando pela minha vida e pela tua vida, aleluia. Porque senão o nosso inimigo, diz a palavra do Senhor, diga agora, ó Israel, diga, ó Israel, que se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, o nosso inimigo, ele teria nos engolido, era vivo. Mas o nosso Deus não permite. O nosso Deus está guardando a minha vida e a tua vida. Por isso que venham as afrontas, é necessário. É necessário que venha esta grande multidão contra Josafá, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Interessante que você já conhece muito bem a história. Aqui o céu moveu de uma forma tremenda, que a única coisa que Josafá teve que fazer foi colocar o povo em ordem. E a palavra do Senhor diz que quando eles começaram a cantar, Deus colocou embaraço entre os inimigos. E eles começaram a destruir uns aos outros. E depois que um exército destruiu um, juntou o outro para destruir todos. E a palavra do Senhor diz que não ficou um só em pé. Deus destruiu todos os inimigos de Josafá. E assim é na minha vida e na tua vida. Não se apavore, não temas. Ah, pastor, é fácil o senhor falar não temas, porque o senhor não passa. Mas nós passamos, cada um passa uma prova, passa uma luta, passa uma perseguição, um de uma forma, outro de outra. E Deus vai nos provar sempre, mas Ele não vai permitir que o inimigo nos destrua. Ele vai estar sempre nos guardando. E nós temos que buscar esta palavra. Quando a palavra do Senhor diz aqui que Ele diz, creia nos profetas, creia em Deus e estareis seguro, creia nos teus profetas e prosperareis. É porque muitas vezes a gente esquece de buscar aqui nesta palavra. Muitas vezes a gente busca no Google, busca no Instagram, busca no Facebook, busca num amigo, ou num parente, ou num esposo, ou num colega de trabalho, mas esquece de buscar aqui, olha. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, 105. É ela que nos guia, é ela que nos dá a direção, é ela que nos molda, é ela que nos prepara. É a palavra do Senhor. E Josafá fez uso dela, que quando ele recebeu a notícia, nós podemos ler aí no início, que quando ele recebeu a notícia, quando falaram com ele, a palavra do Senhor diz que ele temeu, ele se pôs a orar e disse, ah, Deus do céu. Sabemos que o Senhor tem todo o poder, o Senhor pode todas as coisas. E na tua palavra diz, Senhor, que se nos vier fome, nos vier seca, nos vier afronta, se nós orarmos a Ti e nos converter dos maus caminhos, o Senhor viria e sararia a nossa terra. E Deus respondeu a Josafá, mas Josafá fez uso da palavra. Você foi escolhido. Não estou querendo massagear o teu ego, mas você foi escolhido.
Eu fui escolhido por Deus. E nós fomos chamados por Ele para produzirmos fruto. Nós não fomos chamados por Deus para sermos destruídos ou envergonhados. Ele promete muitas vezes na sua palavra que o servo dele não ficará envergonhado. O verdadeiro servo do Senhor, ele não ficará envergonhado. Porque quem peleja por ele não é ele, é Deus o Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz que Deus tem o controle, tem um domínio de todas as coisas. O Senhor nosso Deus, esse Deus que me escolheu e te escolheu, Ele te nomeou para que você desse fruto e o seu fruto permanecesse. É aquele Deus que diz na sua palavra que Ele conhece todos os exércitos celestiais. Ele conhece todas as estrelas. Ele sabe e conhece cada uma pelo teu nome. E cada uma, quando Ele chama, nenhuma falta. A palavra do Senhor diz que o Senhor, esse nosso Deus, Ele é tão poderoso que não tem como fugir da sua face. Se fizermos a nossa casa no mais escuro abismo, a palavra do Senhor diz que para Ele luz e treva é a mesma coisa. Esse é o Deus que cuida de mim, é o Deus que cuida de você. Foi o Deus que cuidou de Josafá. E nós temos que fazer conforme Josafá fez. Josafá temeu, Josafá se humilhou. Ele poderia muito bem formar um grande exército e falar, não, mas eu tenho vencido. E ele estava muito bem, ele era muito temido pelas nações vizinhas. É tanto que os filisteus levavam para eles presentes e tinham paz com eles. Porque sabia que Josafá era poderoso, Josafá era um rei, que o seu exército era poderosíssimo, mas ele não tomou isso para si, ele se humilhou e disse para o Senhor, em mim não há força alguma. Olha, eu te digo uma coisa, quando a gente se humilha para Deus e fala, Deus, eu não posso, eu não consigo, é o Senhor, pode ter certeza que Ele vai adiante de ti. Aleluia, a palavra do Senhor fala que Ele vai adiante de nós, e o Deus Todo-Poderoso é a nossa retaguarda. Muitas vezes a gente pode achar assim, Deus, mas eu não, por exemplo, igual para pregar esta palavra nesta noite, falou, Senhor, eu vou confiado em Ti, em mim não há força alguma, a minha oração é esta de Josafá, em mim não há força alguma, mas os meus olhos estão postos em Ti. E a tua palavra diz, Senhor, assim, abre a tua boca que eu encherei. Eu falei, Senhor, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso e eu tenho a certeza que esse Deus do céu, esse Deus que me chamou, esse Deus que te chamou, Ele é poderoso. Aleluia. Deus usa aquilo que não se acha. Deus usa quem não se acha. Deus usa as coisas loucas, as coisas que não são, para confundir as que são. Esse nosso Deus, Ele trabalha maravilhosamente bem sobre a nossa vida. E Ele tem cuidado de nós. Não pense você que a palavra do Senhor diz em Jeremias 23. Acaso sou eu Deus só de perto, não sou também de longe? Você e eu temos parente de longe. E a gente está aqui orando e Deus está lá cuidando. Deus está lá zelando. Deus está trabalhando, está livrando do mal. Esse é o nosso Deus, porque o nosso Deus é o que mais nos quer ver felizes, mas através dessa felicidade Deus nos traz provações, Deus nos traz lutas, porque o crente ele tem que viver em constante luta, infelizmente não é pastor Rickson? Davi quando estava lá lutando com as ovelhas, tudo bem, aí veio uma luta, veio uma prova, veio um urso. O leão não veio logo em seguida, com certeza não. Mas aí passou um tempo, aí veio o leão. Aí era Deus preparando ele. Aí ele falou, poxa, agora eu matei um urso, matei um leão. Aí de repente ele é chamado na madrugada para levar comida e ver como estavam os seus irmãos na guerra. E ali ele ouve uma afronta. Bom, ele já tinha matado um urso, já tinha matado um leão, ele poderia muito bem se achar. Ele falou, eu já matei o urso. Já matei um leão, esse aí eu vou matar também. Não, olha a palavra dele. Olha, rei Saul. Eu estava no pasto,
veio um urso e se apoderou de uma ovelha. Eu lutei e tomei a ovelha do urso e matei o urso. Aí veio também um leão, pegou outra ovelha. Eu lutei com o leão, tomei a ovelha e matei o leão. O Deus, aí olha a conversa dele, o Deus que matou o urso e também matou o leão, também vai matar esse circunciso filisteu. Ele não se achou. Nós devemos nos humilhar e entender que tudo na nossa vida é Deus. Que tudo na nossa vida é o Senhor. Nós não somos nada diante do poder dele. Mas ele gosta de usar nada mesmo. Aqueles que não se acham. Eu não sei ler, eu não sei pregar, eu não sei falar. Ele usou um nada que não sabia ler e não sabia escrever, que era Pedro. Mas ele usa também quem tem a sua sabedoria, que ele usou Paulo de uma forma tremenda. Mas o nosso Deus, ele é especialista. Não se preocupe. Ele te chamou e Deus a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele deu 5 talentos, deu 2 e deu 1. Aí a palavra do Senhor diz que os talentos que ele deu foi segundo a capacidade de cada um. Então Deus não desperdiça talento. Se ele te deu 5, ele sabe a sua capacidade de 5. E se ele me deu 1, eu não vou enterrar o 1. Ele sabe que eu tenho capacidade para administrar esse 1. Então não se preocupe, se Deus te deu 1, 2 ou 5, é porque você tem capacidade. É só querer, porque o efetuar é o Senhor quem faz todas as coisas. Não desista do teu chamado, você tem um chamado, é um privilégio ser chamado pelo Senhor. Muitos gostariam, uns estudam e querem ser chamados, mas não é do céu. Muitos foram antes do ventre da mãe. Ainda que não era nem formado no ventre da mãe, o Senhor escolheu. Então Deus não errou quando Ele te escolheu. Ele te escolheu porque Ele é soberano. Porque Ele viu algo especial em você. Algo que nem eu e nem você conseguimos identificar, mas o Senhor vê. Como o Senhor viu em Davi, um homem segundo o seu coração. O Senhor viu ali na vida de Davi. E nós vemos que Josafá, ele temeu e buscava o Senhor. Josafá foi perfeito? Não. Josafá errou. E Josafá foi repreendido. E foi por isso, pastor Rickson, e igreja do Senhor, que esta causa veio sobre a vida dele. Nós podemos ver aqui, em 2 Crônicas, Segunda Crônicas, (19) 2 Crônicas 19, 1 e 2, olha o que diz. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Aqui, Josafá não era perfeito, assim como eu e você não somos perfeitos. Josafá errou porque ele se aliou a Acabe para ir numa peleja. E aí Deus repreendeu. E falou, por causa disso vai vir um grande aperto. E esse grande aperto foi aí. Mas nem por isso Deus entregou Josafá nas mãos dos inimigos. Deus o livrou. Deus livra a mim e a você, não é porque nós somos santo, perfeito, não. É porque nós tememos ao Senhor. E Ele sabe que quando nós buscamos a Ele, nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor continua com a sua mão estendida na minha vida e na tua vida. Não pense você que você é vencedor porque você é perfeito, não, porque nem eu nem você somos. Mas a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida. E assim como Josafá, ele errou. Eu e você erramos, mas não podemos persistir no erro.
E sempre que estender as nossas mãos, o Senhor está também com suas mãos estendidas em nossa direção. E nós vemos que Josafá foi um rei que restabeleceu todas as coisas que os seus antepassados tinham destruído. Acabe mesmo foi um rei que se vendeu para fazer mal ao Senhor. Se ajuntou a Jezabel para pecar contra o Senhor. Mas aí no meio dessa geração surgiu Asa, que começou a restaurar, e aí depois veio Josafá, que restaurou o reino. E nós devemos orar ao Senhor, para que o Senhor sempre coloque os nossos líderes, seja em todas as áreas, um homem temente ao Senhor. Seja na nossa casa, que sejamos tementes ao Senhor. Seja no nosso trabalho, que um líder seja o dono da empresa, ou quem seja temente ao Senhor, porque tudo vai bem para as nossas vidas. Porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso. O Senhor nosso Deus é um Deus fiel, um Deus justo, que toma as nossas causas nas mãos dEle. E como disse que nós lemos no verso, na parte B do verso 15, de 2 Crônicas 15, 20:15. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Este é o nosso consolo. A palavra do Senhor diz no Salmo 119, sei se é 50 ou 51, que o salmista fala, que o que me consola, Senhor, na minha angústia é isso, é saber que a Tua palavra me vivifica. E uma palavra dessa aí, uma palavra que nos vivifica, é Deus falando, olha, não preocupe, não temas, ó bichinho de Jacó. Eu te sustento, eu te ajudo com minha destra fiel. A palavra do Senhor diz que se Deus olha os pássaros, que não semeia nem cega, Ele não olharia para nós? E muitas vezes vem medo, vem temor sobre as nossas vidas. Mas o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor tem o controle da minha vida e da tua vida. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, se o Senhor não permitir. E Ele ainda fala assim dos pássaros, nenhum cai morto por terra, se o Senhor Deus não permitir. E aí o inimigo vem nos afrontar, vem querer tirar a nossa paz, vem querer tirar a nossa alegria. Mas nossos olhos devem estar sempre fitos no Senhor. Nós devemos reconhecer que em nós não há força alguma. E que o nosso Deus é quem toma as nossas causas nas suas mãos. A palavra do Senhor diz também que o homem não deve colocar a sua esperança na incerteza da riqueza. Mas em Deus, é Ele quem nos guarda, Ele quem nos livra. Nós muitas vezes pagamos altos preços por achar que nós vamos resolver os nossos problemas. Ah, eu tenho a sabedoria, eu tenho um estudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, é o Senhor que trabalha na nossa vida. Ah, eu sei administrar, eu sei fazer isso. Mas se Deus não for com Ele, tudo dá errado. Por isso que nós devemos tirar a nossa mão e deixar Deus agir por nós. O inimigo vai levantar, vai. O inimigo vai enfurecer, vai. Mas ele vai cair por terra em nome de Jesus. Porque Deus nos chamou para ser mais do que vencedores. Aquele que teme ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, fala que Ele cuida, que Ele zela, Ele guarda. E a palavra do Senhor diz que ainda há uma diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Daquele que teme ao Senhor e de quem não teme. Aí o Senhor fala lá na sua palavra que naquele dia Deus vai livrá-lo. E o ímpio que vier contra mim, contra você, ele vai ter a resposta de Deus na vida dele. Não a minha e nem a tua. Porque quando o inimigo nos afronta, a palavra do Senhor diz para nós virarmos a outra face. E muitas vezes nós queremos rebater no mesmo nível. E o Senhor não se agrada disso. Deus, Ele não suporta injustiça. A palavra do Senhor diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Aleluia. O que nós devemos ter sim é a fome de justiça, porque Deus vai fazer isso na minha vida e na tua vida. Eu gostaria de convidar os cantores, por favor. Os cantores de Josafá. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Daniel poderia ter recorrido ao rei para que anulasse a sentença de não ter sido jogado na cova dos leões. Deus permitiu, mas enviou o seu anjo para fechar a boca do leão. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou na cova. Deus poderia ter livrado também Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo ardente. Mas Deus não livrou da fornalha, mas enviou o seu anjo na fornalha para que nem chama algum ardesse neles. E é esse mesmo Deus que me chamou e te chamou. Ainda que o inimigo nos afronte, o Senhor vai enviar o seu anjo para nos livrar e para nos guardar em nome de Jesus.